A Terra já presenciou 5 grandes extinções em massa ao longo de sua história, eventos catastróficos que dizimaram entre 70% a 96% de todas as espécies vivas. Cada uma dessas catástrofes planetárias transformou completamente a biosfera, abrindo caminho para novas formas de vida e reorganizando os ecossistemas globais de maneira irreversível. Hoje, cientistas ao redor do mundo identificam ameaças reais que poderiam desencadear uma sexta extinção em massa. Essas possibilidades não pertencem apenas ao reino da ficção científica, mas representam cenários baseados em evidências científicas sólidas e observações astronômicas concretas que merecem nossa atenção e compreensão detalhada. Durante os próximos minutos, vamos explorar 5 das principais ameaças que poderiam causar uma extinção global, classificadas em ordem decrescente de probabilidade. Analisaremos desde eventos astronômicos raros até mudanças graduais que já estão em curso, examinando como cada uma dessas possibilidades poderia afetar nosso planeta. Todas as informações apresentadas aqui provêm de instituições reconhecidas como NASA, ESA e universidades de prestígio mundial. Se você tem curiosidade sobre os mistérios que envolvem o destino de nosso planeta e quer entender como a ciência moderna analisa essas possibilidades, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. As forças que moldam o destino planetário operam em escalas temporais que desafiam nossa percepção cotidiana do tempo. As extinções em massa são definidas pela comunidade científica como eventos em que pelo menos 75% das espécies desaparecem em um período geologicamente curto, geralmente entre 100 mil e 2 milhões de anos. Esses eventos raramente possuem uma única causa, sendo tipicamente resultado de múltiplos fatores que se combinam em cascatas destrutivas complexas. A extinção do Permiano-Triássico, ocorrida há 252 milhões de anos, exemplifica perfeitamente essa complexidade. Conhecida como a Grande Morte, eliminou 96% das espécies marinhas através da combinação de vulcanismo massivo, acidificação oceânica, aquecimento global extremo e depleção de oxigênio atmosférico em uma sequência devastadora de eventos interconectados. Diferentes perspectivas científicas explicam como essas extinções se manifestam. Alguns pesquisadores enfatizam causas extraterrestres, como impactos de asteroides, enquanto outros focam em processos terrestres, incluindo vulcanismo, mudanças climáticas graduais e alterações na química oceânica. A realidade frequentemente envolve interações complexas entre ambos os tipos de fatores. Para compreender melhor esses eventos, imagine a Terra como um ecossistema global delicadamente equilibrado, similar a uma teia de aranha complexa. Quando uma força externa ou interna rompe fios cruciais dessa teia, o colapso se propaga rapidamente através de todas as conexões, afetando organismos aparentemente não relacionados. Os mecanismos fundamentais que impulsionam extinções em massa continuam operando hoje, alguns com intensidade crescente. Compreender esses processos básicos nos permite avaliar adequadamente quais ameaças contemporâneas representam riscos genuínos para a continuidade da vida complexa em nosso planeta. A inversão geomagnética representa um fenômeno natural em que os polos magnéticos norte e sul da Terra trocam de posição, evento que ocorre irregularmente ao longo da história geológica. Durante os últimos 20 milhões de anos, essas inversões aconteceram aproximadamente a cada 200 mil a 300 mil anos, sendo que a última ocorreu há cerca de 780 mil anos. O campo magnético terrestre atualmente apresenta sinais de enfraquecimento acelerado, perdendo aproximadamente 5% de sua intensidade por década nas últimas 2 décadas. Dados coletados pela missão Svarman da Agência Espacial Europeia mostram anomalias crescentes, particularmente na região do Atlântico Sul, onde o campo se tornou significativamente mais fraco. Durante o processo de inversão, que pode durar de alguns séculos a milhares de anos, o campo magnético pode se enfraquecer drasticamente ou até mesmo desaparecer temporariamente. Esse enfraquecimento exporia a superfície terrestre a níveis perigosos de radiação cósmica e solar, potencialmente danificando a camada de ozônio e alterando os padrões climáticos globais. As limitações desta ameaça incluem evidências paleontológicas mostrando que inversões passadas não causaram extinções massivas diretas. Organismos terrestres demonstraram notável resiliência durante eventos similares, e a vida complexa persistiu através de centenas de inversões magnéticas ao longo da história evolutiva da Terra. Embora a inversão magnética possa causar disrupções significativas em ecossistemas sensíveis e tecnologias humanas,
a probabilidade de provocar uma extinção em massa global permanece relativamente baixa. No entanto, eventos mais dramáticos e raros no cosmos apresentam ameaças consideravelmente mais devastadoras para toda a vida planetária. As explosões de raios gama, GRBS, representam os eventos mais energéticos conhecidos no universo, liberando em poucos segundos mais energia que o Sol produzirá durante toda sua existência de 10 bilhões de anos. Esses fenômenos cósmicos ocorrem quando estrelas massivas colapsam em buracos negros ou quando duas estrelas de nêutrons colidem violentamente. Quando direcionada para a Terra, uma explosão de raios gama localizada dentro de 6.000 anos-luz poderia devastar nossa atmosfera em questão de segundos. A radiação intensa converteria nitrogênio atmosférico em óxidos nitrosos, criando uma névoa marrom tóxica que bloquearia a luz solar e destruiria até 75% da camada de ozônio protetora. A destruição da camada de ozônio exporia a superfície terrestre a níveis letais de radiação ultravioleta solar por décadas ou séculos. Organismos fotossintéticos marinhos, base de praticamente todas as cadeias alimentares oceânicas, seriam dizimados, causando colapso ecológico global. Simultaneamente, o resfriamento atmosférico desencadearia uma era glacial prolongada e severa. Felizmente, as limitações geográficas desta ameaça são reconfortantes. Astrônomos identificaram apenas algumas candidatas a produtoras de GRBS em nossa vizinhança galáctica, incluindo WR-104 e Eta Carinae. Essas estrelas estão suficientemente distantes, crucialmente, seus eixos de rotação não parecem estar direcionados precisamente para nosso sistema solar. A probabilidade estatística de uma explosão de raios gama atingir a Terra permanece extremamente baixa, estimada em menos de 1% nos próximos 500 milhões de anos. Contudo, ameaças mais próximas de casa apresentam riscos crescentes que merecem consideração muito mais imediata e séria. Impactos de asteroides já causaram pelo menos uma extinção em massa confirmada há 66 milhões de anos, quando um objeto de 10 a 15 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán, eliminando os dinossauros não aviários. A NASA cataloga atualmente mais de 28 mil asteroides próximos à Terra, com aproximadamente 1.000 objetos classificados como potencialmente perigosos devido ao tamanho e órbita. Um asteroide com mais de 1 quilômetro de diâmetro impactando a Terra liberaria energia equivalente a milhões de bombas nucleares, criando uma cratera de dezenas de quilômetros e ejetando trilhões de toneladas de detritos na atmosfera. O impacto geraria ondas sísmicas globais, tsunamis continentais e incêndios planetários que consumiriam vastas áreas de vegetação. O inverno de impacto resultante bloquearia a luz solar por meses ou anos, interrompendo a fotossíntese global e colapsando cadeias alimentares. Partículas de poeira e fuligem na atmosfera causariam resfriamento dramático, enquanto gases liberados das rochas vaporizadas poderiam desencadear chuva ácida generalizada e mudanças químicas oceânicas devastadoras. Sistemas de detecção modernos como o Catalina Sky Survey e Linear identificam novos objetos diariamente, mas ainda existem lacunas significativas na cobertura. Asteroides menores que 140 metros permanecem amplamente não catalogados, e objetos vindos da direção do Sol são particularmente difíceis de detectar até aproximações perigosamente próximas. Estimativas científicas sugerem que impactos capazes de causar extinções globais ocorrem aproximadamente a cada 100-500 milhões de anos. Essa frequência relativamente baixa coloca asteroides em terceiro lugar, mas ameaças ainda mais prováveis emergem de processos que já estão ativamente modificando nosso planeta. Supervulcões representam uma das forças geológicas mais destrutivas da Terra, capazes de ejetar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de material em uma única erupção catastrófica. O supervulcão de Yellowstone, um dos mais monitorados do mundo, possui uma câmara magmática de aproximadamente 90 km de comprimento por 40 km de largura, contendo magma suficiente para alterar permanentemente o clima global. A última supererupção em Yellowstone ocorreu há 640 mil anos, criando a atual caldeira através de uma explosão que depositou cinzas vulcânicas desde o Canadá até o México. Estudos geológicos mostram que o vulcão entra em erupção aproximadamente a cada 600 mil a 800 mil anos, sugerindo que estatisticamente uma nova supererupção pode estar relativamente próxima na escala geológica. Uma supererupção contemporânea injetaria centenas de milhões de toneladas de dióxido de enxofre e partículas microscópicas na estratosfera, bloqueando a radiação solar por décadas.
O resfriamento global resultante, conhecido como inverno vulcânico, reduziria as temperaturas médias em 3,5 graus Celsius, devastando a agricultura global e causando fome generalizada entre grandes populações. Além de Yellowstone, outros supervulcões ativos incluem os Campos Flegrios na Itália, o Lago Toba na Indonésia e o Lago Taupo na Nova Zelândia. Cada um desses sistemas apresenta sinais de atividade crescente, com elevação do solo, atividade sísmica aumentada e mudanças na composição dos gases emitidos. Embora supervulcões representem ameaças genuínas e relativamente frequentes, existe uma força ainda mais imediata e certamente mais destrutiva já em operação. Essa ameaça não vem do espaço ou das profundezas da Terra, mas surge das ações coletivas de nossa própria espécie. As mudanças climáticas causadas por atividades humanas representam a ameaça mais provável e imediata para desencadear uma extinção em massa global. Dados do IPCC mostram que as concentrações atmosféricas de CO atingiram 421 partes por milhão em 2023, o maior nível em mais de 3 milhões de anos, aumentando a uma taxa sem precedentes de 2 a 3 partes por milhão anualmente. A temperatura global média já aumentou 1,1 graus Celsius desde a era pré-industrial, causando derretimento acelerado das calotas polares, elevação do nível do mar e acidificação oceânica progressiva. Modelos climáticos indicam que, mantendo-se as tendências atuais de emissões, poderemos atingir 3-4 graus de aquecimento até 2100, ultrapassando pontos de inflexão climáticos irreversíveis. Os oceanos absorveram aproximadamente 30% do CO atmosférico adicional, reduzindo seu pH em 0,1 unidades desde 1750, uma mudança que representa aumento de 26% na acidez. Essa acidificação dissolve conchas e esqueletos de organismos calcários, colapsando a base das cadeias alimentares marinhas que sustentam bilhões de pessoas mundialmente. Diferentemente de outras ameaças de extinção, as mudanças climáticas operam através de múltiplos mecanismos simultâneos: perda de habitat, mudanças nos padrões de precipitação, eventos climáticos extremos mais frequentes, desestabilização de ecossistemas e colapso de sistemas agrícolas. Essa natureza multifacetada torna a ameaça particularmente insidiosa e abrangente. Se você está acompanhando esta análise científica e quer continuar informado sobre as descobertas mais importantes da ciência planetária, deixe seu like e ative as notificações. A velocidade com que essas mudanças estão ocorrendo surpreende até mesmo os climatologistas mais experientes. O aquecimento global desencadeia cascatas de feedback positivo que aceleram dramaticamente as mudanças climáticas além das previsões lineares iniciais. O derretimento do gelo ártico reduz a capacidade de reflexão da superfície terrestre, absorvendo mais calor solar e acelerando o aquecimento. Simultaneamente, o descongelamento do permafrost libera metano e coarmazenados, amplificando ainda mais o efeito estufa. A corrente de circulação meridional do Atlântico, a MOC, responsável por transportar calor dos trópicos para o Ártico, apresenta sinais de enfraquecimento significativo. Estudos recentes indicam redução de 11% em sua intensidade desde 1950, e modelos sugerem possível colapso completo entre 2025 e 2095, o que reorganizaria drasticamente os padrões climáticos globais. O colapso da MOC causaria resfriamento severo na Europa, intensificação de furacões no Atlântico, mudanças nos padrões de monções africanas e asiáticas, e alterações drásticas na distribuição de precipitação global. Essas mudanças tornariam vastas regiões agrícolas improdutivas, desencadeando crises alimentares e migrações em massa sem precedentes na história humana. Eventos de extinção oceânica em massa já estão em andamento, com taxa atual de perda de espécies estimada entre 100 a 1000 vezes superior à taxa natural de extinção. Recifes de coral, que abrigam. O colapso dos oceanos representa uma ameaça existencial que poucos compreendem completamente. Os oceanos cobrem mais de 70% da superfície terrestre e contêm 97% de toda a água do planeta, funcionando como o sistema circulatório da Terra. Quando falamos de colapso oceânico, estamos descrevendo um cenário onde esses vastos corpos d'água deixam de sustentar a vida como conhecemos. A acidificação oceânica já está transformando nossos mares em desertos líquidos. Desde a Revolução Industrial, os oceanos absorveram aproximadamente 30% do CO2 atmosférico, alterando drasticamente seu pH. Esta mudança química dissolve literalmente as conchas e esqueletos de criaturas marinhas,
destruindo a base da cadeia alimentar oceânica. É como se estivéssemos despejando o ácido lentamente em um aquário planetário. O aquecimento das águas oceânicas cria zonas mortas onde nenhuma vida consegue prosperar. Estas áreas, privadas de oxigênio, se expandem rapidamente pelos oceanos. Simultaneamente, o derretimento das calotas polares não apenas eleva o nível do mar, mas também interrompe as correntes oceânicas que regulam o clima global. É um efeito dominó devastador que se acelera exponencialmente. As consequências de um colapso oceânico se estendem muito além da vida marinha. Os oceanos regulam a temperatura global, produzem mais de 50% do oxigênio que respiramos e sustentam bilhões de pessoas que dependem da pesca. Sem oceanos saudáveis, os sistemas climáticos entrariam em caos, as chuvas cessariam em vastas regiões e a atmosfera se tornaria irrespirável para a maioria das formas de vida terrestres. Mas mesmo um colapso oceânico total, por mais devastador que fosse, ainda permitiria que algumas formas de vida persistissem em nichos isolados. Existe algo ainda mais absoluto em sua capacidade destrutiva. Algo que não deixaria refúgios seguros em lugar algum do planeta. A radiação cósmica extrema representa uma força destrutiva que pode varrer toda a vida da Terra em questão de momentos. O espaço ao redor do nosso planeta não é o vácuo pacífico que muitos imaginam, mas um ambiente hostil repleto de partículas energéticas e radiação letal. Nossa atmosfera e campo magnético normalmente nos protegem dessas ameaças, mas existem eventos cósmicos capazes de superar essas defesas naturais. Explosões de raios gama são os eventos mais energéticos conhecidos no universo, liberando mais energia em segundos do que o Sol produzirá em sua vida inteira. Se uma dessas explosões ocorresse dentro de alguns milhares de anos-luz da Terra e fosse direcionada em nossa direção, a radiação resultante esterilizaria instantaneamente um hemisfério inteiro. A atmosfera seria despojada, o ozônio destruído e toda a vida exposta seria aniquilada pela radiação penetrante. Tempestades solares extremas também podem gerar níveis letais de radiação cósmica. Embora nosso Sol seja relativamente estável, ele é capaz de produzir erupções solares massivas que poderiam sobrecarregar completamente o campo magnético terrestre. Durante esses eventos, partículas carregadas de alta energia bombardeariam diretamente a superfície terrestre, destruindo não apenas a vida complexa, mas também danificando irreversivelmente o DNA de praticamente todos os organismos vivos. O mais aterrorizante sobre a radiação cósmica extrema é sua natureza instantânea e inevitável. Diferente de outros desastres que se desenvolvem ao longo do tempo, um evento de radiação cósmica extrema viajaria na velocidade da luz, chegando sem aviso prévio. Não haveria tempo para preparação, evacuação ou medidas defensivas. A vida simplesmente cessaria de existir em uma escala planetária em questão de minutos ou horas. Contudo, mesmo a radiação cósmica mais intensa ainda deixaria o planeta fisicamente intacto, potencialmente permitindo que novas formas de vida evoluíssem após milhões de anos. Há algo ainda mais final, mais completo em sua destruição total. Um buraco negro errante representa o cenário de extinção mais absoluto e inevitável que a ciência pode conceber. Esses objetos cósmicos são remanescentes de estrelas massivas que colapsaram sob sua própria gravidade, criando uma curvatura no espaço-tempo tão extrema que nem mesmo a luz pode escapar. Quando um desses monstros gravitacionais se aproxima de um sistema solar, não há força no universo capaz de impedir a destruição completa que se segue. A detecção de buracos negros errantes é extremamente difícil, pois eles não emitem luz própria e só podem ser observados indiretamente através de seus efeitos gravitacionais. Existem provavelmente milhões desses objetos vagando pela nossa galáxia, invisíveis e silenciosos, movendo-se através do espaço em trajetórias imprevisíveis. Alguns podem estar se aproximando do nosso sistema solar neste exato momento, e só descobriríamos quando fosse tarde demais para qualquer ação. Os efeitos de um buraco negro se aproximando da Terra seriam catastróficos muito antes dele chegar perto o suficiente para nos engolir. Sua imensa gravidade perturbaria as órbitas de todos os planetas, enviando asteroides e cometas em trajetórias caóticas. As forças de maré distorceriam a própria Terra, causando terremotos globais, tsunamis e atividade vulcânica inimaginável. A atmosfera seria gradualmente sugada para o espaço enquanto o planeta se desintegrava. Conforme a Terra se aproximasse do horizonte de eventos do buraco negro, o efeito de spaghettification começaria a ocorrer.
A diferença na força gravitacional entre a parte da Terra mais próxima e mais distante do buraco negro se tornaria tão extrema que o planeta seria literalmente esticado como um espaguete cósmico. Toda a matéria terrestre, incluindo cada átomo que um dia compôs vida, seria irreversivelmente incorporada à massa do buraco negro. Este cenário representa não apenas o fim da vida na Terra, mas o fim da própria Terra como entidade física. Diferente de todos os outros cenários de extinção, não restaria absolutamente nada para contar nossa história ou permitir que a vida ressurgisse. A detecção precoce desses eventos catastróficos representa uma das fronteiras mais importantes da ciência moderna. Sistemas de monitoramento globais trabalham constantemente para identificar sinais de aproximação dessas ameaças existenciais. Telescópios espaciais como o Hubble e o recém-lançado James Webb vasculham os céus em busca de anomalias que possam indicar a proximidade de buracos negros errantes ou o desenvolvimento de explosões de raios gama em sistemas estelares próximos. Os primeiros sinais de um buraco negro errante seriam detectados através de suas perturbações gravitacionais em objetos distantes. Astrônomos monitoram constantemente as órbitas de asteroides na borda do Sistema Solar, procurando por desvios inexplicáveis que possam indicar a presença de uma massa invisível se aproximando. Paralaxe estelar anômala e lentes gravitacionais também podem revelar a presença desses predadores cósmicos invisíveis décadas antes de sua chegada. Para eventos de radiação cósmica extrema, os sinais de alerta são diferentes mas igualmente críticos. Observatórios de raios gama monitoram continuamente o céu em busca de explosões estelares distantes que possam estar direcionadas em nossa direção. Mudanças súbitas no campo magnético terrestre ou aumentos inexplicáveis na radiação cósmica de fundo podem indicar que uma tempestade solar extrema está se desenvolvendo e se dirigindo para a Terra. O colapso dos oceanos e mudanças climáticas extremas oferecem mais tempo de aviso, com décadas de dados científicos mostrando tendências preocupantes. Medições de pH oceânico, temperatura global e níveis de CO2 atmosférico fornecem um cronômetro macabro contando regressivamente para pontos de não retorno. Impactos de asteroides também podem ser detectados com anos ou décadas de antecedência através de programas de rastreamento como o NASA's Planetary Defense Coordination Office. Infelizmente, para a maioria desses cenários, a detecção precoce serve mais como um aviso final do que uma oportunidade de prevenção. O verdadeiro valor está em compreender nossa vulnerabilidade cósmica. Diante dessas ameaças existenciais, a humanidade tem desenvolvido estratégias teóricas de sobrevivência que testam os limites da nossa capacidade tecnológica e imaginação. Para impactos de asteroides, sistemas de defesa planetária estão sendo desenvolvidos, incluindo missões como a DART da NASA, que demonstrou com sucesso a capacidade de alterar a trajetória de um asteroide através de impacto cinético. Outras propostas incluem o uso de armas nucleares para fragmentar ou desviar objetos ameaçadores, embora isso apresente seus próprios riscos significativos. Contra mudanças climáticas extremas, projetos de geoengenharia propõem soluções radicais como o manejo de radiação solar através de espelhos espaciais ou a injeção de partículas reflexivas na estratosfera. Tecnologias de captura de carbono em escala industrial e a terraformação de outros planetas representam apostas de longo prazo na preservação da civilização humana. Bunkers subterrâneos autossuficientes e cidades submarinas também são considerados como refúgios contra colapsos climáticos severos. Para ameaças cósmicas como radiação extrema ou buracos negros errantes, as opções se tornam dramaticamente limitadas. Abrigos subterrâneos profundos podem oferecer proteção temporária contra a radiação, mas eventos de longa duração tornariam impossível a sobrevivência na superfície. A colonização de outros mundos emerge como a única estratégia viável de longo prazo, distribuindo a humanidade através do sistema solar para evitar a extinção completa por eventos localizados. Projetos como o Svalbard Global Seed Vault e iniciativas similares para preservar DNA e conhecimento humano representam tentativas de criar cápsulas do tempo, que poderiam permitir a reconstituição da vida terrestre ou civilização humana após eventos catastróficos. Estas são essencialmente apostas na possibilidade de que alguma forma de inteligência sobrevivente ou visitante extraterrestre possa um dia descobrir e utilizar essas informações preservadas. No entanto, mesmo nossas estratégias mais ambiciosas esbarram nas limitações fundamentais da física e biologia. A realidade permanece implacável em sua indiferença às nossas tentativas de sobrevivência.
As escalas temporais para esses eventos de extinção variam dramaticamente, criando um espectro de urgência que desafia nossa capacidade de planejamento e preparação. Mudanças climáticas extremas e colapso oceânico operam em escalas de décadas a séculos, oferecendo teoricamente tempo suficiente para adaptação se a humanidade conseguir superar inércia política e limitações tecnológicas. Esses são os únicos cenários onde nossas ações presentes podem meaningful alterar os resultados futuros. Impactos de asteroides ocupam um meio-termo temporal peculiar. Enquanto grandes impactos são estatisticamente raros, ocorrendo em média a cada milhões de anos, a detecção de um objeto ameaçador específico pode fornecer desde alguns anos até algumas décadas de aviso prévio. Este tempo seria suficiente para mobilizar recursos globais e tecnologias de desvio, assumindo que a humanidade conseguisse coordenar uma resposta internacional efetiva sem precedentes. Eventos de radiação cósmica extrema representam o terror do instantâneo e imprevisto. Uma explosão de raios gama direcionada para a Terra seria detectada apenas no momento de seu impacto, viajando na velocidade da luz sem possibilidade de aviso prévio. Tempestades solares extremas podem oferecer algumas horas ou dias de aviso, tempo suficiente apenas para desligar sistemas eletrônicos sensíveis e buscar abrigo básico, mas insuficiente para qualquer medida de proteção em massa. A aproximação de um buraco negro errante poderia ser detectada décadas ou mesmo séculos antes do impacto final, criando um período único de desespero existencial coletivo. Diferente de outros desastres, não haveria absolutamente nada que a humanidade pudesse fazer para prevenir ou mitigar esse cenário. Seria literalmente assistir ao relógio cósmico contar regressivamente para o fim absoluto, sabendo que nenhuma tecnologia ou estratégia poderia alterar o resultado inevitável. Essas diferentes perspectivas temporais revelam algo profundo sobre nossa condição cósmica e a natureza precária de nossa existência no universo. Ao examinarmos essas 5 ameaças em ordem decrescente de probabilidade, emergem verdades fundamentais sobre nossa posição no cosmos que desafiam qualquer noção de segurança ou permanência. A ciência nos revela um universo profundamente indiferente à existência da vida, onde forças titânicas operam em escalas que tornam nossa civilização mais frágil que uma bolha de sabão em uma tempestade. Esta realidade não deveria nos paralisar com medo, mas sim nos inspirar com a extraordinária improbabilidade e preciosidade de nossa existência. A Terra não é um refúgio seguro no espaço, mas uma pequena ilha de ordem temporária em um oceano de caos cósmico. Cada momento de vida consciente representa uma vitória estatística improvável contra forças que poderiam nos aniquilar sem aviso ou remorso. Mudanças climáticas, impactos de asteroides, colapso oceânico, radiação cósmica extrema e buracos negros errantes. Cada ameaça nos lembra que existimos apenas através de uma convergência extraordinariamente fortuita de circunstâncias que podem mudar a qualquer momento. Esta compreensão não deveria gerar desespero, mas sim uma apreciação mais profunda pela cooperação, conhecimento científico e exploração espacial como imperativos existenciais fundamentais. Se existe alguma esperança de longo prazo para a consciência que evoluiu neste planeta, ela reside em nossa capacidade de transcender as limitações de um mundo único e espalhar a vida através das estrelas antes que uma dessas ameaças cósmicas nos alcance. Talvez o maior paradoxo seja que nossa vulnerabilidade extrema também revela nossa importância cósmica única. Em um universo onde matéria inconsciente domina esmagadoramente, a emergência de seres capazes de compreender sua própria mortalidade e questionar seu lugar no cosmos